Queridos, que Deus abençoe vocês nessa noite. Estarei dando continuidade ao 7º dia dessa campanha, a 7ª parte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu me ponho diante da Tua presença, Pai, para te pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, me usa como Tu queres, como instrumento, Deus, como vaso de barro que sou. Em nome de Jesus, seja dissipado toda obra das trevas, em nome de Jesus. Amém. Seja dissipado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora, queridos, hoje eu quero dar continuidade, falar sobre identidade cristã. Nós estamos vivendo em um tempo em que querem desconstruir a identidade dos seus filhos, dos nossos filhos, das nossas crianças. Querem colocar como se eles fossem outro gênero, sendo que Deus criou homem e mulher. Mas eu gostaria de falar sobre a identidade cristã. A identidade do cristão. A identidade cristã é um conceito profundo, manifestado, que reflete na maioria das vezes como os indivíduos em comunidade veem e define como relação da fé cristã. Aqui estão alguns aspectos fundamentais que podem ser considerados em um estudo sobre identidade cristã. Base teológica, identidade cristã fundamental nas escrituras sagradas, principalmente a Bíblia. Os cristãos veem Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador, em sua vida. E a morte e a ressurreição são centrais para a fé. Base teológica que fala sobre a Bíblia. Não tem como um cristão conhecer a Deus se não ler a Bíblia Sagrada. Você só se aproxima de Deus se você ler e meditar na palavra dele. Porque fechado, ele é só um livro, mas aberto é a boca de Deus falando através de nós. Princípios e valores. Identidade cristã envolve a adoção de princípios éticos e morais. São ensinados por Jesus o perdão, a compaixão e a justiça. É necessário, se você é um cristão verdadeiro, você precisa ter perdão, que é aquele que não vos perdoardes as vossas ofensas, vosso Pai não perdoará. Compaixão, colocar no lugar dos outros. E justiça, ser justo. E o terceiro tópico, em relação à comunidade, a identidade cristã é apenas individual, mas também comunitária. Os cristãos são chamados a viver a unidade na igreja, em locais, em grupo.
Viver em união, unidos em oração. Rituais de prática, elementos de batismo, ceia. É necessário você batizar para você se tornar membro do corpo de Cristo, tomar a Santa Ceia. Porque a Bíblia diz: comei da minha carne, bebei do meu sangue. E daqui a pouco eu vou mostrar alguns elementos para a fé cristã. Interação à cultura, forma de unidade. A unidade cristã é manifesta por variar significativamente diferentes contextos culturais. A relação da fé cristã com a cultura do tema estudo é importante, que abrange questões de sincretismo e diálogo interreligioso. Mas nós precisamos, o único diálogo que nós temos que ter, porque ser cristão não é só uma religião, é viver a Cristo. Não é só apenas em um culto, é você ter relacionamento com Ele. Isso você constrói a sua identidade. Isso aqui é a teologia da identidade. Muitos teólogos estudam a identidade como Cristo em identidade, incluindo a ideia verdadeira da identidade do cristão encontrada em relação com Deus. Se você não tiver relação com Deus, você não pode conhecer o Senhor. E como é que você tem relação com Deus? Através da oração e da leitura da palavra. Sem se comunicar com Deus, você não pode saber o que Ele deseja. Por isso que nós temos que lançar nossas petições a Deus. Pedir perdão, nos humilhar diante dEle. Porque a palavra de Deus diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará no tempo certo. Glória a Deus. E eu vou dar continuidade Agora eu achei aonde eu quero. Dando continuidade, queridos. Já sei o que eu queria. Vamos ver algumas passagens bíblicas da identidade cristã para ser encontrada em várias passagens nas Escrituras que abordam temas como natureza de Deus e a relação com o ser humano. Ele é a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui veremos alguns versículos, algumas passagens fundamentais para entender a identidade cristã. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidadania está no céu, mas também aguardamos o nosso Salvador em Cristo. A nossa cidadania não é daqui, é a da terra. E como é que eu sei? Porque nós estamos de passagem. A qualquer momento nós podemos partir dessa terra para a eternidade. E como é que eu vivo como cidadão de Cristo? Perdoando, respeitando uns aos outros, falando a verdade, pagando as minhas contas, sendo misericordioso, perdoando a quem me ofendeu,
é difícil, dando um bom testemunho. Isso aqui eu já resumi tudo, porque isso que eu falei aqui engloba nessas 3 coisas que eu falei. E é difícil ser cidadão de Cristo, não é fácil não, queridos. Quem dizer que é fácil está mentindo. É muito fácil, não. Todos os dias você tem que negar o seu eu. Todos os dias você tem que matar um leão, a sua natureza. A sua natureza é ruim. A nossa natureza é má. Ela quer pecar, ela quer odiar. Mas quando eu manifesto a natureza de Cristo em mim, eu sou compassivo, eu sou perdoador. Eu anulo todo sentimento de raiva, todo sentimento de rancor. Não há espaço para ódio quando você está cheia do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma nova natureza. Quando eu habito no Espírito, o Espírito habita em mim, eu ando em sinceridade. Eu quero me afastar daquilo que me contamina de Deus. O que me contamina de Deus? O pecado, querido. Aquela série impura. Aquela música que só tem linguagem de duplo sentido. Há lugares, conversas que não agradam a Deus. Por isso que nós temos que proteger a nossa mente. Que a nossa mente é uma batalha espiritual, mente contra o espírito. Mente contra a carne, porque a nossa mente ainda está subordinada ao pecado. Por causa dos pensamentos, por causa das palavras, do que vemos na internet, na televisão, em qualquer lugar em que ouvimos, em qualquer lugar, até na rua. Às vezes você está ouvindo conversa que não edifica. Aí você entra naquele jogo, acaba se contaminando também. Em 1 Pedro diz que a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que vos chamou nas trevas para a maravilhosa luz. A identidade do cristão é descrita como temos e pertence um propósito. Como é que eu sou sacerdócio real? Porque eu não sou daqui, eu sou eleito de Deus, eu estou aqui, nós estamos aqui, mas a qualquer momento nós estamos partindo dessa terra. E como é que você quer, o que você quer entregar para Deus? Quando naquele grande dia Deus ele vai mostrar as suas vestes e as suas mãos, como é que estão diante do Senhor, como é que estão as tuas obras, como é que estão as minhas obras. É você e Deus, querido, é você e Deus, que você tem praticado pureza ou impureza diante de Deus. É muito complicado, isso é muito grave, isso é para mim também, isso é para você também. Eu não quero ser mais santo, não, mas há todo cuidado, porque depois que eu tive uma experiência sobre o inferno, eu fiquei temerosa, fiquei muito temerosa, querido. E aqui em Mateus 20, 19 e 20, portanto, 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-os em meu nome,
Em nome do Pai e do Espírito Santo, guardai todas essas coisas que vos mando. Em grande comissão, que se destaca em chamado, nós temos que fazer discípulos em nome do Senhor. Isso é ser cidadão do céu. Ensinando a doutrina de Cristo, a doutrina que Ele ensinou. Batizando com o Espírito Santo. Batizando nas águas e fazendo com que as pessoas busquem renovo, batismo com o Espírito Santo, ensinando a palavra pura e santa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Essas passagens oferecem só da base bíblica, ao entender a identidade cristã e a transformação pessoal que pertence à comunidade dos crentes chamados para viver os propósitos do reino de Deus. E em nome de Jesus agora eu vou estar orando. Pai amado, Pai querido, Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar meus pensamentos, minha mente nas tuas mãos, Senhor. Oh glória! Deus, em nome de Jesus, purifica o meu coração, perdoa os meus pecados, as minhas falhas diante de Ti.